A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos gravando para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos num momento especial no nosso programa Palavra Viva, que estamos falando da palavra do nosso Deus. A palavra que vai passar o céu e a terra, mas essa palavra jamais passará. Não existe palavra que se compare à palavra do nosso Deus. E nós estamos felizes pela sua participação, porque você tem ouvido essa nossa programação, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, porque você estará em contato com a palavra do Todo-Poderoso, com a palavra do Criador dos céus e do Criador da terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Está escrito, nós vamos começar lendo Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque ouvem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente
no seu campo. Mas dormindo veio o inimigo e semeou o jogo no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra palavra lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas, à medida a multidão. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa palavra é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lança-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinavam na sinagoga dele, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso?
e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e sua casa. E não se fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Louvado seja o eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele em que, por causa dele, nós existimos, para a glória dele nós existimos. Você que está ouvindo este programa, saiba que o amor de Deus pela sua vida é grande. Deus, ele te ama de uma forma sobrenatural e você que está sofrendo, saiba que não é necessário você cometer uma loucura, não é necessário você tirar a sua vida, porque você não está mais aguentando as situações dessa terra, não. Deus já sacrificou, né, o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que nós viéssemos a ter vida e vida em abundância. Ainda nesta terra, você pode ter vida e vida em abundância de Deus dentro de você. Ainda nessa terra, você pode experimentar coisas extraordinárias da parte do nosso Deus. Basta você abrir o seu coração. Basta você, como nunca você fez, você se aproximar de Deus. À medida que nós se aproximamos de Deus, existe uma parte da Bíblia que diz, que Deus diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscares de todo o vosso coração. Às vezes nós estamos nos relacionando com uma pessoa, seja amizade, seja um relacionamento de homem para mulher, um relacionamento de pai para filho. Às vezes nós temos um relacionamento muito superficial, um relacionamento onde o amor ele não é colocado de uma maneira que deveria ser colocado. Mas nas nossas palavras, nós demonstramos amor pelas pessoas, mas as nossas atitudes, elas estão longe de um amor, do amor que nós deveríamos ter pelas pessoas. E às vezes nós abrimos o lábio e dizemos que amamos tal pessoa, que amamos profundamente tal pessoa, mas na verdade, o nosso coração está longe daquela pessoa. E às vezes nós achamos que quando nós vamos amar a Deus, é de uma mesma forma, é da forma irresponsável que às vezes nós amamos as pessoas. E esquecemos que Deus, com Deus, não existe engano. Não tem como nós enganarmos a Deus. Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, ele conhece cada palavra que nós dizemos. Deus, ele conhece o profundo dos nossos corações. Não adianta nós dizermos para as pessoas que temos fé, se as nossas atitudes elas não estão no nível daquilo que nós falamos. Às vezes nós mesmos acreditamos que nós temos muita fé ou que amamos muito a Deus. E muitas vezes Deus não se manifesta do jeito que Deus queria se manifestar na nossa vida. Porque Deus, ele se manifesta na nossa vida no nível que nós o recebemos em nossas vidas, no nível que nós tratamos a Ele na terra. E Jesus, ele disse aos seus discípulos, no versículo 11 de Mateus 13, e respondendo-lhe disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhe dado. Não é dado, não é lhes dado.
Nem todos são merecedores, são dignos de conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu vejo muitas pessoas compartilhando experiências que tiveram com Deus, experiências de livramento de morte, que verdadeiramente foi Deus que os livrou. E muitas pessoas, eu vejo que tiveram uma ou outra experiência com Deus, e eles relatam essas experiências como se fossem homens íntimos de Deus, quando na verdade ainda existe toda uma caminhada de fé, onde existe um relacionamento todo especial pela frente, e que Deus, não importa o nível, eu não sei qual é o nível que você conhece de Deus, ou que você conhece da sua palavra, Deus ele quer ter uma intimidade maior com você. Deus ele quer fazer de você uma pessoa mais sensível à sua palavra, mais sensível à sua voz. Deus quer usar você nessa terra com prodígios, com sinais e maravilhas, tal como ele usou o seu Filho Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus disse, porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é lhe dado. Então existe uma diferença daquele que abre o coração. Tem muitas pessoas, Jesus disse ali, ele falou assim, por isso, porque aquele que tem será dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Eu sou professor de matemática, e hoje mesmo eu estava dando aula, e eu falei para alguns alunos, você consegue entender, compreender, né, que você está numa sala de aula, mais ou menos esse é o sentido. Você consegue entender que você está numa sala de aula e que você está aqui para aprender? Porque a atitude de alguns alunos na sala é qualquer tipo de atitude, menos a atitude de alguém que está numa sala de aula. E da mesma forma, tem muitos cristãos que estão tendo nessa terra atitudes que é a atitude de qualquer pessoa, menos a atitude de um cristão. E quando eu estou explicando a matemática, eu estou ali explicando. E eu sei que para a maioria dos alunos aquilo ali não está, ele não está entendendo o que eu estou falando. E eu procuro de uma forma, eu procuro de outra, para ver se eles conseguem perceber a lógica matemática, para que se possa resolver um problema de matemática. Existe uma lógica, existe um entendimento, existe um raciocínio que é o raciocínio certo. E eu vejo que no reino de Deus, existem muitas pessoas que estão certas no seu coração de que estão fazendo a coisa certa, mas estão completamente errados. Existem pessoas que eles ouvem a palavra e pensam que entenderam a palavra, mas na verdade não entenderam a palavra. Porque se entendessem a palavra, mudariam as suas atitudes, se aproximariam mais de Deus e do nosso Criador. E Deus está falando nesse exato momento com você. E Deus ele quer uma mudança no seu comportamento. Deus ele quer uma mudança nas suas atitudes. Não podemos jamais, como cristão, permanecer da mesma forma. Deus ele quer que nós avancemos.
Deus, Ele quer que nós entendamos o que Ele está falando conosco. Porque Jesus, Ele estava falando ao povo ali, Jesus gostava de falar muito em parábolas. E Ele disse, por isso lhes é dado por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, porque o coração deles está duro. Existem uma multidão de pessoas com coração duro. Você fala para ele do Evangelho. Você fala, Deus tem um propósito. Deus quer te ver diferente na terra. Isso que você está fazendo está errado. Isso pode te levar para o inferno. Entra por aqui, sai por aqui. Ele acha que é qualquer pessoa que está falando menos Deus. Ele não consegue ver Deus falando através daquela pessoa. E Deus, Ele está falando todos os dias, com todos os meios. Mas não adianta, para Deus, Ele pode falar milhões de palavras para muitas pessoas. Se o coração não estiver aberto, essas palavras não farão efeito e não trarão mudanças. E Deus, Ele quer mudança. Ele quer que nós estejamos com o coração abertos para ouvir a sua voz. Olha o que Jesus falou daquele povo, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Jesus, Ele quer nos curar, mas para isso nós temos que nos converter. Porque as pessoas estão em busca de bênçãos, e a maioria de bênçãos financeiras na igreja. Eles fazem de Deus alguém que vai lhes dar algo que eles desejam, mas o seu coração não está aberto para a palavra, não se convertem, não muda as suas atitudes, os pecados continuam, e continuam e continuam. E essas pessoas precisam de uma experiência, de um toque sobrenatural de Deus. E Deus, Ele está chamando você, preste atenção. Deus não se agrada de um homem e de uma mulher de coração duro. O que é um coração duro? É um coração que não se abre por evangelho. Um coração que dificulta as coisas do reino de Deus. Ele facilita tudo para ir para uma festa, facilita tudo para ir para um jogo de futebol. Ele gera facilidades para fazer coisas nesta terra, para fazer uma faculdade, para fazer um passeio. Então ele cria facilidades para fazer todas as coisas normais desse mundo. Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata das coisas do reino de Deus, a pessoa se fecha, ela se tranca. Ela não ouve os mensageiros de Deus. Ela não ouve o próprio Deus falando no seu coração. E aí Deus fica impedido de realizar coisas, né, no coração dessas pessoas. E Deus, Ele quer realizar muitas coisas no seu coração. Até quando? Até quando ficaremos com o coração duro? Já era para nós termos tomado uma decisão firme com Deus há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Deus está com pressa. Deus está falando com você. Deus está com pressa. Não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para ficar com pecado. O momento é sério. A hora é essa. O momento é esse. Deus quer que você tenha um compromisso maior com Ele. Deus quer usar você como um vaso de honra nessa terra. Você já foi muito usado pelo diabo, por pessoas. Você já foi muito usado para fazer o que desagrada a Deus, mas Deus, Ele quer te usar de uma forma toda especial para fazer a sua obra na terra. E você não pode endurecer o seu coração. Você não pode criar dificuldades. Você tem que se abrir para as coisas do reino de Deus, para a palavra, para a Bíblia, para o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Nós estaremos orando agora. Pai amado, Deus querido, nós estamos colocando esse momento, Senhor. A sua palavra foi lida, meu Deus. A sua palavra foi ministrada. Raba sudecantarama sou exi. E o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as vidas. O Senhor conhece, ó Pai, aonde a palavra foi semeada. E que tipo de coração, ó Pai, ouviu essa mensagem. Meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, abre o entendimento, Senhor, essas pessoas que sentiram algo diferente ao ouvir essa palavra, Pai, que chamaram a atenção, ó meu Deus. Meu Deus, pessoas que talvez estejam enganadas em si mesmas, achando que são boazinhas e que já estão no seu reino, mas o coração ainda está duro, ó Pai, as atitudes ainda são malignas. Meu Deus, a esse que está vendo, ó Pai, a situação que ele está e que quer uma mudança, Pai, toca, meu Deus. Levanta, meu Deus, perdoa os pecados, vai pedindo perdão, você que está ouvindo essa mensagem, peça perdão pelos seus pecados. Deus é misericordioso e Ele está disposto a te perdoar. As promessas ainda estão de pé, se Deus fez promessas para você, mas o que Ele quer ver é uma mudança, é se converter de verdade, é ter uma aliança de verdade, não é aquela coisa mais ou menos, não, é ter um compromisso sério. Deus quer que você tenha um compromisso sério com Ele. Rabá, sou de cantarama, xeri, anda lá, marras. Ó, meu Deus, visita, ó Pai, a todos que estão, meu Deus, realmente no profundo da alma, Senhor, fazendo agora uma aliança com o Senhor. Uma aliança, Pai, de que vai ser um homem e uma mulher diferente a partir de hoje, meu Deus. Randele, shuri, canto e ramás. Meu Deus e meu Pai, muda, Senhor, toca, transforma aqueles que se encontram enfermos, meu Deus. Manaia, sudelaia, surrashi. Manda, Senhor, do seu poder, Pai. Manda, Senhor, da sua glória, Pai. Da baraia, sore, canto e ras. Meu Deus, toca nesta alma, toca nesta vida, Pai, com teu Espírito Santo, meu Deus. Faz ali uma morada especial, Pai. Que as enfermidades venham desaparecer desta alma. Que as enfermidades, ó Deus, venham ser totalmente destruídas, canceladas, anuladas. Ramanalaya, taga, daio, shoriamalaya. Essorihas. Todo câncer está expulso em nome do Senhor Jesus. Sai desse corpo. Todo problema no pâncreas, problema no ouvido, problema nos olhos, na pele, desapareça em nome do Senhor Jesus. Abaxere, cantarai. Problemas de fungos, bactéria, vá embora, desapareça desse corpo. Pessoas que estão com problema na visão, na audição, todo mal seja desfeito, cancelado, anulado, no nome santo do Senhor Jesus. Laia surracherras. Esclerose múltipla vai embora. Problemas no sangue. Pessoas que estão com problemas no rim, não funciona direito. Rim, em nome do Senhor Jesus, volte a funcionar novamente. Ha, selekaso, xericanto, totore, xaramalai. Glórias ao nosso Deus, santo é o nosso Pai. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Ramaraia sudecantaramalai. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, no nome santo do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nosso Deus para sempre.